Você consegue imaginar chegar em um evento chique, grávida de 7 meses, e ver seu marido milionário se ajoelhar na frente de outra mulher? Pois é exatamente isso que aconteceu com nossa protagonista de hoje. E cara, a revanche que ela conseguiu foi épica demais. Olha só, essa história vai te deixar com raiva, vai te fazer chorar, mas no final, nossa, no final você vai aplaudir de pé. Porque quando o karma resolve cobrar a conta, ele não perdoa ninguém. Então pega a pipoca, se acomoda aí que essa história é de arrepiar. Vamos começar do começo, né? Nossa heroína se chama Amélia, uma mulher simples, coração gigante, que cresceu nos arredores de uma cidade grande. Sabe aquela pessoa que sempre ajuda todo mundo, que acredita no amor verdadeiro. Então, era ela. A mãe dela sempre dizia que amor de verdade é estar ali nos momentos difíceis, não só nos bons. E a Amélia levou isso pro coração. Agora, do outro lado da história, temos o Jason. Rico desde pequeno, filho único, mimado que só. Os pais dele tinham concessionárias de carros, muito dinheiro no banco. Na escola, o pessoal chamava ele de príncipe e ele adorava. Faculdade particular cara, vida fácil, aquela sensação de que tudo na vida era dele por direito. Conhece o tipo? Aí o destino resolve brincar e junta os dois numa festa beneficente. Amélia estava lá como voluntária, distribuindo rifas para o hospital infantil. Jason chega todo metido no seu terno caro, se achando o rei do mundo. Mas quando ele viu Amélia, cara, foi diferente. Ela não estava nem aí pro dinheiro dele, queria mesmo era falar sobre como ajudar as crianças carentes. Sabe o que mais impressionou ele? Quando Jason quis comprar um monte de rifa só para se mostrar, a Amélia riu na cara dele e disse: "Guarda teu dinheiro para outras causas, meu bem. Caridade não é competição." Pronto, o cara se apaixonou na hora. O namoro foi meteórico. Jason encheu ela de presentes, mas também mostrou interesse genuíno na vida dela. Visitava o apartamento simples, conheceu a família, até ajudava a sogra no mercado. A Amélia, por sua vez, era o refúgio que ele precisava. Depois daquelas reuniões estressantes dos negócios, ela estava lá para escutar, para acalmar. 4 meses depois, isso mesmo, 4 meses, o cara pediu ela em casamento. Na torre mais famosa da cidade, vista linda, o drama todo. Amélia ficou em choque, mas o coração dela dizia que era real. Chorou de alegria e disse sim. Casamento no hotel mais caro da cidade, família dele bancando tudo. Parecia conto de fadas, né? Mas ó, sempre tem um as. Porque por baixo de toda essa perfeição, já tinham sinais estranhos. O Jason tinha um pavio curto quando as coisas não saíam do jeito dele. Tratava o casamento como troféu, sabe? Amélia, sempre otimista, ignorava esses alertas vermelhos. Achava que o amor ia resolver tudo. No começo do casamento, ela realmente acreditou que tinha encontrado o homem da vida dela. Mesmo quando via ele sendo grosso com o garçom ou gritando com o funcionário, ela justificava: "Ah, ele tá estressado com os negócios." Mas aí as coisas começaram a mudar de verdade. Jason começou a chegar cada vez mais tarde em casa. Antes, ele sempre ligava quando ia se atrasar. Agora, nada. Chegava meia-noite com desculpas vagas sobre reuniões que se estenderam. Quando Amélia perguntava detalhes, ele ficava evasivo, mudava de assunto. E o telefone dele? Cara, virou segredo de estado. Antes deixava largado pela casa, agora grudava no aparelho como se fosse ouro. Virava a tela para baixo, levava até no banheiro. Uma noite, chegou uma mensagem e ela brincou: "Quem é?" O olhar gelado que ele deu para ela arrepiou a espinha. A intimidade do casal também foi pro espaço. Ele, que sempre foi carinhoso, agora evitava qualquer contato físico. Desculpa era sempre cansaço do trabalho. Amélia tentou de tudo: jantar romântico, presentinhos, fim de semana fora. Nada funcionava. E quando ela tentava conversar sobre isso, ele dizia que ela estava paranoica. Aí veio o primeiro grande sinal. No evento da Fundação Infantil, Amélia viu Jason do outro lado do salão conversando com uma loira deslumbrante de vestido vermelho. A linguagem corporal dos dois era elétrica. Ela tocava o braço dele, ele não se afastava. Riam baixinho, íntimos demais para ser só trabalho. Quando Amélia perguntou quem era, Jason disse que era Vanessa Carter, dona de uma empresa de marketing que ia trabalhar com o pai dele. Mas a resposta saiu ensaiada demais, como se ele já esperasse a pergunta. E aí o nome Vanessa começou a aparecer em toda a conversa. Almoço de negócios com a Vanessa. Apresentação urgente no escritório da Vanessa.
Cada nova menção era como um pedaço de um quebra-cabeça que Amélia não queria montar. Mas o destino tinha uma surpresa guardada. No check-up médico de rotina, Amélia descobriu que estava grávida. Imagina o turbilhão de emoções. Felicidade porque ela sempre quis ser mãe, mas medo porque o casamento estava balançando. Será que um bebê ia aproximar eles ou afastar ainda mais? Ela planejou um anúncio especial. Jantar no restaurante italiano favorito dos dois, velhinhas, e na sobremesa ia mostrar um sapatinho de bebê. Na cabeça dela, ele ia ficar emocionado e tudo voltaria ao normal. Mas quando a noite chegou, Jason apareceu quase meia-noite, desarrumado, cheirando a perfume que não era da Amélia. O jantar tinha esfriado, as velas tinham derretido. Quando ela tentou contar a novidade, ele falou que estava cansado e podia esperar. Amélia não aguentou mais. Pegou o sapatinho do bolso, mãos tremendo. Eu tô grávida, Jason. Ele olhou para o sapatinho como se fosse um objeto alienígena. O sorriso que forçou foi tão fake que doeu na alma dela. Que legal, Amélia, disse sem nenhuma empolgação. Nos dias seguintes, ele ficou ainda mais distante. Até a sogra, Genevieve, ligou para Amélia com um papo estranho sobre rumores envolvendo Jason e a tal Vanessa Carter. Amélia sentiu um gelo na barriga. Chegou a hora do confronto. Quando Jason chegou em casa, ela bloqueou o caminho dele na sala. Você tá tendo um caso com a Vanessa Carter. Por um segundo, ela viu culpa nos olhos dele. Mas aí ele partiu para cima, indignado, dizendo que ela estava sendo ridícula. Você acha que estar grávida te dá o direito de me interrogar assim? Ele gritou. Sem uma gota de empatia, sem carinho. Passou por ela e foi pro quarto, deixando Amélia em lágrimas. Mas a nossa heroína não ia desistir fácil. Num sábado, ela fez algo que nunca imaginou que faria. Seguiu o marido. Ele disse que ia encontrar um cliente, mas ela foi atrás. Seguiu ele até um condomínio chique e viu, viu a cena que destruiu o coração dela. Jason na varanda do 5º andar, abraçando a Vanessa pela cintura. Ela rindo, encostando a cabeça no peito dele. Amélia fotografou tudo, lágrimas embaçando a vista, coração batendo tanto que ela sentia no ouvido. Agora ela tinha prova. Não mais dúvidas, não mais talvez. Jason estava traindo ela enquanto carregava o filho dele na barriga. Dias depois, Jason anunciou que ela precisava ir com ele num evento importante numa mansão nos arredores da cidade. Amélia não queria, mas alguma coisa na voz dele soava ameaçadora. Ela topou, já planejando expor tudo publicamente. A mansão era luxuosa, cheia de gente da alta sociedade. Amélia chegou no braço dele. Barrigão de grávida bem visível, vestido longo para disfarçar. E lá estava a Vanessa, deslumbrante num vestido prata, olhando direto pro Jason. No início, foi um evento normal. Conversa educada, buffet caro, música clássica. Mas Amélia sentia que todo mundo sabia de algo que ela não sabia. Olhares estranhos, sussurros, uma tensão no ar. Aí às 9 da noite, nossa, gente, prepara o coração pro que vem agora. Jason foi pro centro do salão com a Vanessa do lado. Pegou o microfone e disse: pessoal, atenção, por favor. Amélia sentiu o chão fugir dos pés. Vocês sabem que eu tenho trabalhado para expandir os negócios da família. Tive a sorte de colaborar com uma das mentes mais brilhantes do marketing. Parou, olhou para Vanessa com carinho. A Vanessa Carter não só trouxe ideias inovadoras, mas também se tornou alguém que eu amo profundamente. Um murmúrio percorreu o salão. Amélia estava petrificada, grávida de 7 meses, vendo o marido fazer aquilo na frente de todo mundo. E aí veio o golpe final. Jason tirou uma caixinha de veludo do bolso e se ajoelhou na frente da Vanessa. Vanessa, você aceita se casar comigo? O salão explodiu em gritos de choque. Vanessa fez uma cena teatral de surpresa e disse: sim, claro que aceito. Amélia não conseguia respirar. O bebê na barriga dela chutou como se sentisse o desespero da mãe. Mas em vez de desabar, uma raiva gigante tomou conta dela. Ela se abriu caminho pela multidão, que se afastou como o mar se abrindo. Jason, ela gritou, voz tremendo de raiva e dor. O que você pensa que tá fazendo? Eu sou sua esposa e tô esperando seu filho. Como você ousa pedir outra mulher em casamento na minha frente? O silêncio foi absoluto. Jason se levantou, frio como gelo. Nós terminamos, Amélia. Você que não aceita. Eu e a Vanessa vamos seguir nossa vida juntos. Assina os papéis do divórcio quando chegarem. Amélia olhou nos olhos dele e viu um estranho. Você é um covarde, ela sussurrou. Não conseguiu nem me contar na cara. Teve que me arrastar aqui para me humilhar.
E aí ela disse algo que ficou marcado. Eu nunca vou esquecer isso. Você mostrou quem realmente é pro mundo inteiro hoje. Espero que vocês dois tenham o que merecem. Ela saiu da mansão de cabeça erguida, lágrimas escorrendo. A multidão se abriu em silêncio, alguns tentando tocar o ombro dela em consolo. Entrou no táxi e ignorou as centenas de ligações e mensagens que chegavam. Os dias seguintes foram os piores da vida da Amélia. Trancada no quarto, revivendo a humilhação em loop infinito. A irmã Sandra foi o anjo da guarda, cuidando dela, cozinhando, indo junto nas consultas médicas. Chegaram os papéis do divórcio. Jason queria dividir tudo rapidinho, oferecendo uma pensão até o filho fazer 18 anos. Era dinheiro de calar a boca, basicamente. Amélia quase assinou, pensando na estabilidade financeira pro bebê. Mas aí a sogra Genevieve pediu para se encontrar com ela. No café, a mulher estava visivelmente abalada. Amélia, eu nunca criei meu filho para ser assim. Você sempre vai ser família para mim. Se precisar de alguma coisa, me liga. E deu o cartão de uma advogada boa, que não tinha ligação com a família. Amélia olhou no espelho e tomou uma decisão. Não ia deixar a humilhação definir ela nem a filha. Ia lutar. A advogada Rebecca Norris era uma mulher determinada, cabelo sal e pimenta, blazer sério. O que o Jason fez não é só devastador emocionalmente, é legalmente irrepreensível, ela disse. Pedir outra mulher em casamento ainda casado, mesmo que as leis de divórcio não sejam tão punitivas, ainda pinta um quadro convincente da conduta dele. Amélia sentiu uma fagulha de esperança. Elas montaram uma estratégia para conseguir pensão justa, guarda da criança e talvez até compensação pelo trauma emocional. Mas a vida não parou aí. Amélia sabia que o emprego na ONG não ia sustentar ela e o bebê. Engoliu o orgulho, atualizou o currículo, mandou dezenas de aplicações. Entre enjoos matinais e entrevistas, ela conseguiu uma vaga de gerente administrativa numa startup de tecnologia. Salário melhor, benefícios, horário flexível. Aos poucos, ela foi se reconstruindo. Fez yoga pré-natal, descobriu que era menina, escolheu o nome Aurora, que significa amanhecer, novo começo. A cada dia, crescia não só a barriga, mas a determinação. Enquanto isso, a vida de Jason e Vanessa virava um pesadelo. Começou com uma auditoria interna nas concessionárias. O pai do Jason, Marcos, suspeitava de irregularidades nos novos orçamentos de marketing. E adivinhem, encontraram gastos exorbitantes, notas fiscais infladas, contratos suspeitos, tudo apontando para o departamento da Vanessa. Pior ainda, parte da grana tinha sido desviada para gastos pessoais. Viagens de luxo, desfiles de moda, jantares caros que não tinham nada a ver com trabalho. Marcos ficou furioso. Meu filho pode ser cego, mas eu não sou. Essa é a herança da família, e não vou deixar ser destruída por caprichos egoístas. Aí veio o escândalo do roubo. Um carro de luxo sumiu de uma das concessionárias. A câmera de segurança mostrou alguém mexendo nas fechaduras e entregando o veículo para um comparsa. O carro foi direto para um pátio particular que tinha o nome da Vanessa no contrato. A polícia abriu investigação. Mesmo sem acusação formal, a reputação da empresa despencou. Investidores ficaram nervosos. Os planos do casamento viraram caos. Fornecedores cobrando, organizadora ameaçando cancelar. Jason esvaziou contas pessoais e tentou usar dinheiro da empresa. Quando Marcos descobriu, travou tudo. Pai e filho brigaram feio, Marcos ameaçando deserdar o Jason. E aí a Vanessa mostrou a verdadeira face. Gritou com Jason na frente dos funcionários. Você me fez acreditar que eu teria tudo. Como ousa me envergonhar assim? Eu deveria ser sua futura esposa, não uma namorada contando centavos. As brigas viraram rotina. O apartamento luxuoso virou campo de guerra. E então, o golpe final. Jason encontrou mensagens comprometedoras da Vanessa com o capitalista de risco. Conversas íntimas, encontros secretos, insinuações de que ela estava aberta a deixar Jason se a oportunidade certa aparecesse. Jason explodiu. Eu confiei em você. Desafiei minha família inteira. Abandonei minha esposa. E pra quê? Pra você já estar preparando a próxima conquista. Vanessa riu na cara dele. Não seja ingênuo, Jason. Eu não precisaria procurar outro lugar se você tivesse cumprido suas promessas. Não vou ficar presa a um navio afundando. Briga feia. Vanessa fez as malas e foi embora. O casamento tá cancelado. Jason exigiu que ela devolvesse cada centavo que tinha desviado. Ela riu e ameaçou derrubar ele junto se ele fosse público com as acusações. Jason ficou sozinho no apartamento vazio, sem a Vanessa,
sem o dinheiro, sem o respeito do pai. Centenas de milhares de reais no ralo. A herança que achava que ia receber sem questionar estava em risco. E aí, no silêncio daquele apartamento, ele finalmente entendeu a profundidade da traição que fez com a Amélia. Lembrou da noite que pediu a Vanessa em casamento na frente dela. O olhar devastado da Amélia. O filho que desprezou com tanta frieza. Jason percebeu que tinha perdido tudo. Reputação, confiança do pai, e a única mulher que realmente se importava com ele. E foi exatamente nesse momento que o karma terminou seu trabalho. Amélia deu à luz uma menininha saudável, a Aurora. 18 horas de trabalho de parto, mas ela aguentou cada contração com determinação feroz. A irmã Sandra do lado, segurando a mão, enxugando a testa. Quando a Aurora deu o primeiro grito, Amélia chorou de gratidão e amor avassalador. Levou a filha para casa num apartamento modesto mas aconchegante perto do novo emprego. Não era luxo, mas era delas, era seguro. Colegas de trabalho visitaram com presentes, fraldas, roupinhas. Pela primeira vez desde que o casamento acabou, Amélia viu um futuro cheio de possibilidades. O divórcio foi finalizado. Graças à estratégia brilhante da Rebecca, somada ao caso público do Jason e o desastre que se seguiu, Amélia ficou em vantagem. Os advogados dele tentaram questionar a capacidade dela como mãe, insinuando instabilidade financeira. Mas Rebecca destruiu cada argumento com provas do emprego estável dela e ambiente saudável. O tribunal também considerou o trauma emocional e as circunstâncias humilhantes da separação. Resultado: Amélia ganhou guarda total da Aurora, com Jason obrigado a pagar pensão substancial. Pelos conhecidos em comum, Amélia soube que a situação financeira do Jason estava péssima. Marcos tinha congelado o acesso aos fundos da família. Jason teve que sair do apartamento caro e se mudar para um lugar menor perto da concessionária. A Vanessa tinha sumido de Dallas, possivelmente fugindo das consequências legais do desfalque. E aí, algumas semanas depois de finalizar o divórcio, batida tímida na porta da Amélia. Ela olhou pelo olho mágico e não acreditou. Era Jason, desarrumado, ombros caídos, parecendo ter envelhecido 10 anos. "O que você está fazendo aqui?" perguntou com a corrente na porta. "Vim ver minha filha", ele disse baixinho, "e conversar com você." Amélia hesitou. Legalmente, ele tinha direito a visitas programadas. Considerando que a Aurora um dia poderia querer conhecer o pai, ela abriu a porta. O homem que entrou na sala mal parecia o marido arrogante que a humilhou. A confiança tinha sido substituída por tristeza oca. Quando viu a Aurora dormindo no colo da Amélia, lágrimas brotaram dos olhos dele. "Ela é linda", sussurrou, sentando quando Amélia acenou. Esperou como se não soubesse se podia segurar o bebê. Depois de alguns segundos tensos, Amélia passou a Aurora para ele. Jason segurou a filha com cuidado, lágrimas escorrendo enquanto olhava os tracinhos delicados. "Me desculpa", ele disse com voz embargada, olhando para Amélia. "Por tudo. Por como te tratei, por te humilhar, por não ter estado na gravidez." Amélia ficou à distância, braços cruzados. Parte dela tinha sonhado com esse momento, com Jason caindo em si e pedindo desculpas. Mas ouvir as palavras de verdade parecia surreal. "Eu não posso mudar o que aconteceu", ela disse suavemente mas firme, "e você também não pode. A Aurora é minha prioridade agora." Jason balançou a cabeça, expressão misturando arrependimento e aceitação. Perguntou se havia alguma chance de recomeçarem. Amélia sentiu uma onda de mágoa e raiva. "Nós passamos muito desse ponto", respondeu, voz firme. "O divórcio foi finalizado. Você tem responsabilidades como pai agora, e espero que cumpra. Mas quanto a nós, não tem volta." Ele não discutiu. Talvez estivesse quebrado demais para lutar. Simplesmente segurou a Aurora mais um pouco, depois a devolveu para a mãe. Perguntou se podia visitar de novo, seguindo o cronograma apropriado. Amélia concordou, dando tchau curto mas educado. Depois que ele saiu, ela ficou na janela segurando a Aurora. Olhou para baixo e viu Jason se afastando, ombros curvados, toda a prepotência sumida. O contraste entre os dois caminhos não podia ser mais gritante. Amélia sentiu pena do pai da filha, mas também um triunfo por ter reconstruído a vida sem ele e continuar fazendo isso. De certa forma, ela já tinha vencido a batalha que ele provocou tão cruelmente. Encontrou força nova, amor novo na filha, confiança nova em si mesma. E foi assim que Amélia teve a última risada. Não descendo ao nível de crueldade do Jason, mas vivendo uma vida que irradiava esperança e possibilidades genuínas. A vingança, se é que podia ser chamada assim, estava na paz de espírito dela e no futuro que estava construindo. Ela estava prosperando,
criando a Aurora num lar cheio de calor e autenticidade, enquanto Jason enfrentava os destroços do império que quase herdou, isolado das ilusões que alimentaram sua arrogância. O karma realmente fez seu trabalho. Amélia emergiu com o maior presente de todos, uma filha linda e uma vida que era realmente dela. Às vezes o universo escreve as melhores reviravoltas. Jason e Vanessa tentaram alimentar o ego pisoteando a vida de outra pessoa, só para acabar presos nas próprias mentiras e escolhas destrutivas. Amélia, por outro lado, enfrentou a dor de coração com coragem, reconstruiu a vida passo a passo e descobriu felicidade real na maternidade e independência conquistada. Quando Jason percebeu o que tinha perdido, a porta da reconciliação já estava lacrada. Histórias como a da Amélia nos lembram que vitória verdadeira nem sempre é sobre triunfar sobre um inimigo, é sobre encontrar força para se curar e buscar um futuro melhor. Se essa jornada poderosa te tocou, não esquece de apertar o joinha, compartilhar com quem precisa ouvir essa história e se inscrever no canal. Seu apoio ajuda a trazer mais relatos reais e inspiradores de resistência e redenção para a luz. Valeu por assistir, e até a próxima!